Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Todos, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Queridos, o livro do profeta Joel não é lá um livro muito conhecido e muito lido do Antigo Testamento, mas é um livro muito interessante, é um livro que ecoa no Novo Testamento, que tem uma profecia sobre o futuro e até mesmo sobre o futuro depois do Novo Testamento, chamado Dia do Senhor. O nome Joel, desse profeta, significa o Senhor é Deus, e ele era filho de um homem chamado Petuel, ou como diz em algumas versões, Betuel. É um profeta que nós não sabemos muita coisa, não temos muitas informações sobre quem foi Joel, ou sobre qual foi a época do seu ministério profético. Nós não temos certezas no que dizem respeito a isso. E o que sabemos então sobre ele e sobre o conteúdo da sua mensagem é o que nós encontramos no próprio texto, sem muitas informações. E quando nós lemos o texto de Joel, todo o livro de Joel, esses 3 capítulos, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro é que Joel, ele fala numa época em que foi enviada por Deus uma praga de gafanhoto. Naquela época, a sociedade de Israel era uma sociedade tipicamente agrária, eles dependiam da agricultura e da criação de gado. Sem alimento, era muito difícil a vida. Então, para uma sociedade agrária naquela época, uma praga de gafanhotos, como acontecia na Palestina, era uma vida muito difícil. Nós também encontramos no livro de Joel dizendo que havia também nessa época uma terrível seca. Ele fala de rios que secaram. Não havia água para os animais, não havia água para as pessoas, assim também como todo alimento, tanto para as pessoas quanto para os animais, também pereceu por causa dessa praga de gafanhoto. Isso representava não apenas a fome das pessoas, mas também a perda dos rebanhos que eles tinham, e o cessar dos sacrifícios, porque a religiosidade do judeu daquela época se baseava no oferecer sacrifícios pelo pecado. Eram animais, cordeiros, bodes e outros que eram sacrificados para que os pecados da nação fossem então perdoados. E com então a praga de gafanhoto e uma seca terrível, tem fim não apenas o sustento material e físico daquelas pessoas, mas está em xeque também a expressão da sua religiosidade. Como você pode pedir perdão a Deus oferecendo um sacrifício, se você não tem animal para sacrificar? Como você pode oferecer ofertas pacíficas, e as ofertas pacíficas naquela ocasião eram ofertas de produtos da terra, eram cereais, e eles não tinham cereais para oferecer. Então, aquilo que simbolizava e representava a aproximação do homem com Deus, tinha acabado, tinha ido para o brejo. Na verdade, o brejo tinha secado, não tinha água no brejo, então, até o brejo tinha acabado, tudo tinha acabado. E o profeta Joel, ele usa a figura dessa praga de gafanhotos, dessa invasão desses insetos que destroem toda a plantação, isso no capítulo 2, ele trata isso como uma prefiguração do dia do Senhor, que é o dia vindouro, que ainda virá no futuro, quando Deus há de acertar as suas contas com todos os ímpios. Então a praga de gafanhotos era um símbolo daquilo que aconteceria em futuramente 2 ocasiões. Primeira ocasião seria a invasão do Império Babilônico, quando eles invadiriam Jerusalém e destruiriam toda a cidade. E mais ainda no futuro, quando o Senhor
ele voltar em toda a sua glória para acertar as contas com aqueles pecadores que ouviram o Evangelho e não se arrependeram. A grande questão que é suscitada então no livro de Joel é porque Deus ele permitiu ou ele enviou uma praga de gafanhotos e ele permitiu que aquele povo experimentasse uma seca tão terrível. Ora, tudo isso se deve ao fracasso espiritual do povo. O povo, ele tinha se afastado de Deus, ele tinha esfriado na sua fé, eles professavam o nome de Jeová, eles celebravam as festas, eles iam ao templo oferecer os seus sacrifícios, mas tudo isso era uma espiritualidade vazia. Eles faziam as suas orações, eles celebravam as suas festas, mas tudo isso era algo da boca para fora, não havia nenhum envolvimento de coração, tudo aquilo não mudava e transformava eles no interior. E não tinha sido a primeira vez que Deus teria então dito ao povo que o povo poderia e deveria se arrepender. Não era a primeira vez em que o povo de alguma maneira tentava disciplinar, tentava orientar, enviava profetas, enviava homens de Deus para chamar a atenção, para dizer que o povo deveria se arrepender. Estou dando mais uma oportunidade, estou enviando mais um profeta, mais um homem de Deus, ele vai falar para vocês sobre a necessidade de uma vida sincera, de uma vida verdadeira, de uma vida correta perante o Senhor, de que não basta oferecer sacrifícios e o coração está longe de Deus. Era mais uma oportunidade. E ao que parece, todas as oportunidades que Deus dava por aquele povo, ao invés de conduzi-lo a um arrependimento sincero, a uma conversão genuína, na verdade fazia com que eles ficassem ainda mais frios e afastados de Deus. Parece que ao invés de todo esse amor, esse cuidado de Jeová, do Senhor, em enviar profetas, em enviar suas promessas, em falar de salvação, em falar da sua grande compaixão, do seu grande amor por aquele povo, em fazê-los lembrar de tudo que ele fez no passado, de como eles foram suscitados como eles foram suscitados de uma pessoa só, como foi Abraão, deles terem ido para o Egito, terem sido resgatados da escravidão, terem sido introduzidos numa terra maravilhosa, de terem visto os seus inimigos serem todos debelados por conta do poder e da intervenção de Deus, e Deus sempre lembrando, mostrando seu cuidado, e o resultado que aquilo trazia no coração daquele povo era endurecimento. Assim, queridos, é a palavra do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra, ou ela amolece, ou ela converte, ou ela endurece ainda mais o nosso coração. Não dá para ser exposto à palavra do Senhor e o coração permanecer do mesmo jeito. Ou a palavra de Deus, ela entra em nós e produz uma revolução, e mexe, transforma, incomoda, machuca, faz aquela cirurgia dolorida, nos humilha, nos quebranta. Ou então a mesma palavra que nós ouvimos no culto de domingo é aquela palavra que nos endurece. É aquela palavra que torna o nosso coração insensível e o nosso ouvido cada vez mais surdo. É aquela palavra que torna a nossa consciência uma consciência ainda menos capaz de ouvir o que Deus tem a falar, e as nossas oportunidades de arrependimento dessa maneira são cada vez menores. E foi isso que aconteceu com o povo de Judá, de Jerusalém, naquela época. Quando Joel está falando, é mais uma oportunidade para aquele povo se arrepender e se converter de verdade. E eles iam, eles ouviam, eles eram confrontados, eles eram expostos a palavra, profecia de profetas como Jeremias, de profetas como Malaquias, de profetas como Isaías e tantos outros. Eles ouviam, Deus fazia, Deus falava sobre o castigo vindouro, Deus falava sobre a sua graça, Deus falava sobre a necessidade do arrependimento, mas o povo ouvia, como eles não tomavam uma decisão, como eles não abriam o coração, não se convertiam, a situação não permanecia a mesma, a situação piorava a cada dia. Quando nós somos expostos à palavra e a palavra não nos muda, não inicia um processo de mudança, nós não ficamos iguais, nós ficamos piores. Vocês lembram de Jesus falando sobre a expulsão de demônio? Ele fala, o demônio sai de uma pessoa
e quando ele vê que aquela casa está desocupada, o que ele faz? Ele volta com mais 7, e o estado então é pior do que o primeiro. A situação não fica igual. Eu fui no culto hoje, não tomei decisão, mas também nada mudou para pior. Quando nós somos expostos à palavra, por mais que você diga, não, quem pregou foi um homem, eu sou homem, sou falho, sou pecador, e eu estou aqui como homem de Deus para expor a palavra, independente de tenha sido eu ou qualquer outro homem, a palavra quando é pregada, quando é exposta, se ela não provoca transformação, ela provoca dureza. Se nós não abrimos o nosso coração para o Senhor, o nosso coração se fecha ainda mais. Eu não estou dizendo para você não vir a culto, talvez o seu coração ele tenha começado uma mudança, ainda que pequena, mas que seja uma mudança. Talvez o seu coração comece com você vai acender o fogo, o carvão, e começa com aquela brasinha bem pequenininha, mas se a brasinha está acesa, não se afaste para que a brasa não apague, venha, participe, ouça, se exponha a palavra e diga, Deus, abre o meu coração, abre os meus olhos, para que eu possa entender e que a palavra não me endureça, que ela me conduza a uma transformação sincera e profunda. E era isso que Joel estava dizendo para aquele povo, por ordem e comissionamento divino. Ele diz, versículo 12, assim diz quem? O Senhor. E ele diz agora mesmo, é palavra para agora, não é para amanhã, não é para ontem, não é para daqui a um segundo, é para esse exato momento. O Senhor diz para vocês agora, convertam-se a mim. Ora, é interessante falar sobre conversão para um povo que era o povo de Deus. Ele não está falando para as nações gentias, para os moabitas, para os filisteus, para os egípcios, para os assírios. Ele está falando para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo da aliança, o povo com quem Deus estabeleceu uma aliança através de Abraão, através de Moisés, através de Davi e através de tantos outros homens. Deus, ele fala para aquele povo, convertam-se a mim. E não é qualquer tipo de conversão, é conversão genuína e radical. Essa expressão conversão é muito forte. É uma expressão que diz que algo radical aconteceu no seu coração. Foi uma mudança tremenda. E ele diz, convertam-se a mim. E esse converter-se não é só levantar a mão num culto de domingo, mas ele diz, convertam-se com jejuns, com choro e com pranto. Tudo que o povo já fazia. O povo já chorava, já pranteava, já rasgava as vestes, já tinham as demonstrações religiosas externas e estereotipadas do que seria um comportamento aceitável num culto sabático de um judeu. Eles já praticavam tudo isso. A diferença é que Deus ele pede que isso seja feito de uma maneira genuína e verdadeira, sem falsidade, sem hipocrisia, sem mentira. E quando eu lembro dessa conversão de choro, de jejum, não é aquele jejum, eu quero alguma coisa de Deus, então eu vou partir para a barganha, eu quero aumentar meu salário, então Senhor, eu vou passar um mês jejuando para que o meu salário aumente. Não é barganhar com Deus. Jejum aqui é porque a tua situação diante de Deus está tão ruim, está tão complicada. Olha, você imagina, você pecou contra Deus e Deus então decidiu lhe disciplinar. Você ficou sem dinheiro, você era alguém que tinha uma fazenda, deu uma praga, um incêndio, você perdeu tudo e você começa a ver teu filho passar fome. Não tem água para dar para o teu filho, não tem comida para dar para o teu filho. O que você faz? Sabendo que a culpa é sua. Meu irmão, você perde a fome completamente. Se possível, você daria a tua própria vida pelo teu filho, você esquece de comer. Senhor, a culpa foi minha, toda essa desgraça, essa maldição sobre a terra é minha culpa. Eu não tenho vontade de me aproximar da mesa, por menor e pouca que seja a comida, porque o meu coração está experimentando uma angústia e um desespero profundo e tremendo. Não é necessidade de barganha, é necessidade de aproximação de Deus.
Não é necessidade de que Ele lhe dê alguma coisa, é que Ele se volte para você, é que Ele se mostre para você, é que Ele se apresente para você, aquele Deus que aparentemente virou as costas e disse: eu não quero mais saber desse povo, eu não quero mais ouvir a reclamação desse povo, não quero mais ouvir as orações desse povo, eu estou cansado, eu estou cheio. E você clama: Senhor, eu não posso comer, eu não tenho vontade de comer, o meu coração está tão angustiado que eu perco a fome. Quem nunca passou, queridos? Vai fazer o Enem, está tão ansioso que não lembra nem de comer. Vai fazer uma prova importante, ou então tem que apresentar um relatório da faculdade, no trabalho, perde até a fome de tão ansioso, e com relação a Deus a gente fica tão tranquilão. E a gente não lembra que o nosso relacionamento com Deus é algo tão importante, tão sério. Por que jejuar, chorar e prantear? É por conta do pecado que aquelas pessoas cometeram, é por causa da gravidade do pecado que a nação de Judá, que a nação de Jerusalém estava cometendo contra o Senhor. Sabe por que, queridos, que nós não jejuamos, não choramos e não pranteamos assim como Joel está pedindo daquele povo? Não é porque nós não temos pecado, é porque nós não conhecemos o coração de Deus e o que Ele pensa sobre o nosso pecado. Não é porque não nos falta pecado, é porque nós não sentimos o pecado como Deus sente. Se sentíssemos o pecado como Deus sente o pecado, nós choraríamos mais, nós jejuaríamos mais e nós prantearíamos mais, com medo de perder a nossa comunhão, a bênção e a presença do Senhor na nossa vida e dentro da nossa casa. Não é pela barganha, não é pelo bem que você perde, não é pelo seu departamento, pelo seu ministério ou pela sua posição. O que vão pensar de mim? Se me virem chorando na igreja, de joelho, pranteando, confessando os meus pecados, eu vou perder toda a moral que eu tenho, as pessoas vão pensar mal de mim, vão ver que eu sou uma pessoa falha. Meu querido, nesse momento esqueça disso tudo, porque você magoou o coração, feriu o coração de Deus, e o pecado para Deus é tão grave que cabe conversão com jejum, com choro e com pranto. Muitas músicas, não é algo que nós vemos na Igreja Batista do Natal, mas falam de uma felicidade contínua e inacabável, interminável, felizes. Como se nós fôssemos pessoas perfeitas, que não pecássemos contra Deus e não tivéssemos que em vários momentos da nossa vida chorar e prantear pelo que fazemos. Eu lembro, queridos, Lucas capítulo 7, versículo 36, a partir do versículo 36 em diante, Jesus ele está jantando na casa do fariseu e entra na residência daquele fariseu uma mulher que todos conheciam a índole, só Jesus que era de fora, que não conhecia pessoalmente aquela mulher, e ela leva então um vaso cheio de um perfume caro e começa a ungir o corpo de Jesus, e o texto diz que ela chorava aos pés do mestre e enxugava com os seus cabelos. O que é isso? É um coração carregado e angustiado pelo pecado. E aquela mulher fez o que nós devemos fazer mais vezes: chorar, prantear e jejuar por aquilo que nós somos e fazemos. Lucas 7, ela chorava a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Meu querido, quando foi a última vez que você conseguiu molhar alguma coisa com as lágrimas que caem dos seus olhos? Qual foi a última vez que você pecou contra o Senhor e saiu alguma coisa dos seus olhos? Você diz: Senhor, me perdoa porque eu pequei, eu falhei. Eu fui avisado, eu fui alertado, eu sabia, eu teimei. Eu fiz o que não devia, a culpa é minha, Senhor. Pedro, após ter negado Jesus, Lucas capítulo 22, 55, versículo 55 em diante, o que acontece com Pedro? Pedro, após ter negado Jesus 3 vezes, o galo canta, e o texto diz que ele saiu para chorar amargamente. Um choro profundo e amargurado, porque aquela triste profecia sobre Pedro tinha se cumprido. Eu falhei, eu errei,
E eu errei mesmo tendo sido alertado de que iria errar. E Pedro então sai para chorar amargamente, de uma dor de um coração de que de que negou o próprio Senhor Jesus. Não devemos fazer, queridos, uso de uma falsa espiritualidade. Malaquias capítulo 2, versículo 13 diz assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. Tem dias que Deus deixa de aceitar a gente, deixa de olhar para a gente, que Ele não aceita o nosso louvor. Você acha que Deus é obrigado a aceitar o seu canto essa noite? Há algo que o obrigue a Deus a aceitar a oração que você faz no seu café da manhã? Deus, Ele não olha para a oferta e nem a aceita com prazer. Tem gente que chora, como meu filho chora às vezes, por birra. Por exemplo, Números capítulo 11, versículo 13, é um choro de birra do povo. Moisés dizendo: onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim dizendo: dê-nos carne para comer. É aquela birra. Não chora por conta de pecado, não tem coragem de orar, ao contrário, só reclama: ah, Senhor, eu mereço, e o Senhor me tirou de uma vida tão boa quanto a que eu tinha no Egito. No Egito eu era funcionário público, era escravo do faraó, funcionário público, de carreira. Eu, minha mulher e meus filhos, era todo mundo escravo, todo mundo funcionário público. E o Senhor me tirou, o Senhor tem a obrigação de me dar carne, eu quero comer carne. E como não tinha carne para comer, o que eles fazem? Eles choram, amargurados porque Deus, naquele momento, não lhes deu carne. Tem gente que chora assim, chora de birra, de chateação, de murmuração, de revolta porque queria alguma coisa e Deus não lhe deu. Não é esse tipo de choro que Joel está falando. Também não é aquele choro esquizofrênico, sem explicação. A pessoa está parada e do nada começa a chorar. Você pergunta: você está chorando por quê? Não sei, me deu vontade de chorar. O choro aqui, queridos, é por causa da plena consciência da situação espiritual perante o Senhor. Eu sei que eu magoei, que eu desobedeci, que eu feri e que eu entristeci o coração de Deus. Se Deus, queridos, é o que mais importa na nossa vida e o pecado nos afasta dele, deveríamos chorar mais por ser nós quem nós somos. E os nossos olhos sempre são muito secos. Eu não digo isso por vocês, eu digo por mim. Eu digo por mim, queridos. Não são tantas vezes que eu me encontro quebrantado e chorando pelas besteiras e coisas erradas que eu faço. De fato, uma das minhas mais constantes orações é: Deus, me dá um coração quebrantado. Me dá uma alma quebrantada. Eu lembro de uma experiência, eu vou contar aqui sem autorização da minha amada esposa. E eu preparando essa reflexão, eu não tive como não lembrar desse dia. Eu e Ana Laura somos casados há 10 anos. Nós nos amamos profundamente, apesar de todos os nossos problemas, como qualquer casal enfrenta. Quando nós tínhamos 2 anos de casados, nós começamos a passar por uma crise conjugal muito grande. Eu era pastor em uma igreja. Por conta dessa crise conjugal, eu pedi licença do ministério, eu falei para a igreja o que eu estava passando, pedi que a igreja entendesse, a igreja entendeu, e eu passei um tempo sendo ministrado, sem pregar, porque eu decidi que a igreja não merecia um pastor naquela situação ocupando o púlpito.
E era uma situação muito triste, muito difícil, parecia que não tinha fim. Meu sentimento naqueles dias era de que eu tinha me envolvido naqueles novelos de lã. Eu estava lá dentro e não sabia aonde puxar para sair daquela situação. Tinha muita coisa envolvida, ela profundamente satisfeita comigo por causa das minhas falhas e dos meus pecados, dos pecados que eu cometia, das minhas lutas, das minhas falhas como marido, como esposo. E eu lembro que tinha uma noite que eu estava no meu quarto e o meu coração estava tão ferido, estava tão triste naquela noite, eu não consegui dormir. Eu não dormia mais com ela. Eu estava no quarto, a gente morava numa casa, tinha 3 quartos e tinha um quarto do meio. E tinha um colchão naquele quarto. E eu passei a noite numa angústia, lendo a Bíblia e falando com Deus: Deus, eu não sei como sair. E na manhã, a Ana Laura abriu a porta do quarto e me viu deitado naquela cama, naquele colchão. E ela foi para o quarto que a gente tinha a nossa cama e disse assim: eu não vou aguentar mais isso. E eu ouvi que ela disse aquilo. Eu levantei e disse: meu amor, eu estava deitado ali dormindo até essa hora, porque eu não consegui dormir. Eu não sei que horas que eu consegui dormir, porque o meu coração está desesperado. Peguei a toalha, fui para o banheiro e eu comecei a chorar como o povo deveria ter chorado. Meu coração, queridos, naquela manhã rasgou. Meu coração se quebrantou diante do Senhor aquela manhã. Eu disse: Deus, eu não sei como, Pai. Eu não quero magoar, eu não quero ferir o Senhor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Não é fácil, queridos. Deus, quando quer rasgar a nossa alma, Deus, quando quer cortar o nosso coração. Foi muito difícil, não foi uma experiência prazerosa, as coisas não se resolveram de um dia para o outro. Passamos muito tempo lutando e tentando acertar um com o outro e tentando acertar com o Senhor. E Deus faz assim, queridos. Porque a conversão, ela acontece em 3 movimentos. Primeiro, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Tudo parte de um reconhecimento. Pai, eu pequei. Deus, eu pequei. E esse reconhecimento, ele tem que ser profundo dentro do nosso coração. Não é só dentro da consciência, ele tem que mexer, ferir, rasgar o nosso interior. Depois, queridos, nós precisamos abandonar o que estamos fazendo. Dizer: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso abandonar. Preciso deixar. Eu não vou conseguir. Eu acho que eu sou forte. Eu acho que eu posso, mas eu não sou. Eu tenho dúvida: se eu deixar, como é que eu vou comer? Como é que eu vou sustentar meu filho? É desse trabalho sujo, imundo, complicado, que eu tiro o sustento da boca dos meus filhos. Como eu vou fazer isso, Senhor? Eu não sei. E terceiro, um movimento do retorno. Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu me volto para Ele. Porque todo pecado é um virar as costas para Deus. Você não peca olhando para o Senhor. Você peca de costas para Deus. Vocês lembram de Lucas capítulo 15, versículo 11, a história daquele jovem na casa do seu pai? Pai, dá-me metade dos teus bens, porque eu quero e tenho o direito de curtir a minha vida enquanto eu sou jovem. Então aquele jovem que disse: pai, você para mim morreu, porque herança você tem depois que o pai morre. Pega tudo que ele tem e sai de casa. Gasta absolutamente tudo o que tinha nos prazeres mundanos.
E quando ele está então no chiqueiro, tentando se alimentar das comidas que davam aos porcos, ele lembra de quem? Do pai. Ele faz o primeiro movimento, o reconhecimento. Nem na casa dos meus pais os escravos são tratados dessa forma. Nem quem não é filho na casa do meu pai come comida de porco. Nem na casa do meu pai é judeu, judeu não bota mão em porco e eles também não colocam, mas eu aqui como comida de porco, mexo com porco, eu sou indigno, eu sou impuro, eu sou imundo. E ele faz então o movimento do abandono. Ele deixou toda a segurança do chiqueiro. Ele deixou aquele emprego fixo que ele tinha, cuidando de porcos, o único emprego que tinha na região. Se sujeitando àquela vida miserável, e uma vida miserável que muita gente acha que é a melhor coisa do mundo. Como aquele povo que saiu do Egito, doido para voltar para a escravidão, achando que a escravidão era a melhor opção da vida. E esse jovem então deixa tudo para trás, toda a miséria e toda a desgraça que alguns podem entender como coisa boa, como segurança, porque não conhecem a casa do pai. E ele faz então o terceiro movimento, que é o movimento duro do coração dolorido, que é o movimento do retorno. Porque não foi fácil para aquele jovem se humilhar e se colocar na posição de um escravo dentro da casa do próprio pai. Dizer, pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, me trata como apenas um dos teus escravos. Não foi fácil para ele, retornar para casa não é fácil. Mas é mais seguro. O nosso pai é o pai daquela história, é um pai misericordioso, que chamou Israel tantas vezes, Israel não ouviu. E ele voltou para casa, e para surpresa dele, aquele pai não estava irado, não estava querendo saber o que foi feito da sua herança, aquele pai corre ao encontro do seu filho, perdido, diz o texto, meu filho estava morto e agora reviveu. É assim que o Pai nos recebe quando nós então decidimos prantear, chorar, quebrantar o nosso coração dos nossos pecados e voltar correndo para Ele. Aquele caminho difícil, o caminho do retorno, o caminho da volta, da humilhação, de dizer, Pai, o Senhor me deu metade do que o Senhor tinha e eu só fiz miséria e desgraça, eu sou incompetente, eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei nada da vida, agora, Senhor, eu quero apenas ser um escravo, dentre tantos escravos que o Senhor tem. Ele fala, não. Quem é filho não é para ser escravo. E ele recebe aquele rapaz de braços abertos. E nós precisamos, queridos, como diz esse texto, crer em um Deus bondoso e compassivo. Qual a razão, queridos, de rapidamente nos arrependermos intensamente e nos convertermos de todos os nossos pecados? Por que existe essa possibilidade? De você estar no meio da lama, de você estar experimentando uma vida miserável, desgraçada, achando que a porcaria que você faz é a melhor coisa desse mundo, o lixo de vida que você vive, não, eu sou aquele que pega todas as garotas, e você achando que isso é legal demais. Romanos capítulo 2, versículo 4, ou ignorais que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. Nós só somos conduzidos a um arrependimento sincero porque Deus é bom. Não é porque eu sou bom, é porque a bondade do Pai me atrai. Se eu lembrar da casa do meu pai, de que lá eu apanhava, de que ele era mal para comigo, de que ele não me tratava bem, eu fico no chiqueiro, mas não volto para casa. Mas o nosso Pai não. O nosso Pai não é assim, Ele é bom. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele pega todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as menores e as maiores, as mais baixas e as mais graves, Ele lança todas essas pecaminosidades num mar do esquecimento que jamais serão lembrados. Jamais Ele vai lembrar delas. Deus é bondoso.
Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19, Jesus passando entre Samaria e Galiléia, eu acho interessante, passando no meio de uma região tanto desprezada por judeus, quanto desprezada por samaritanos, e ele então estava passando na região da Galiléia e Samaria, e 10 leprosos se aproximam dele e dizem: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de nós. E Deus atendeu aqueles 10 leprosos. Em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, eu já preguei sobre isso aqui. Aquele homem sentado à beira do caminho que ninguém sabe nem o nome, porque Bartimeu não é nome de gente, Bartimeu é apelido. Bartimeu quer dizer o filho de Timeu, ele era filho de alguém, mas não se sabia o seu nome. Aquele homem sentado à beira do caminho, soube que Jesus está passando, ouviu, pois ele era cego, e ele perguntou: quem é que passa por aí? É Jesus o Nazareno. E ele, sem pensar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquele dia tudo mudou na vida de Bartimeu. Se ele tivesse sentadinho, respeitando a orientação da multidão: fica calado, Bartimeu, ó, é um cortejo religioso, quem está passando é o mestre, fica calado. Ele não teria sido atendido, mas o coração de Bartimeu resolveu clamar e gritar o mais alto que ele podia naquela situação. E por conta do alto clamor que saiu do coração daquele homem, ele foi ouvido por Jesus. Salmo 51, versículo 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Ele não despreza. Ele despreza o coração orgulhoso, prepotente, soberbo, aquele que está cheio de si, aquele que se sente poderoso, aquele que se sente o maioral, o grandão, o forte. Esse ele ri. Ele dá risada desse ser humano que precisa fazer exame de próstata, que precisa de médico para ser curado, que precisa comer para viver. Deus ri desse que acha que pode tudo. Não porque eu sou presidente, não porque eu sou rei, coitado, não é capaz nem de fazer a coroa que leva sobre sua cabeça, e ainda assim acha que alguma coisa desses. Deus ri dos corações quebrantados, espíritos aflitos e contritos, ele não rejeita. Queridos, Isaías capítulo 57, versículo 15 diz: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. É lá onde Deus habita. A morada do Senhor é na eternidade. A morada de Deus é num lugar onde para nós é inalcançável e inatingível. Nós já falamos que o lugar onde Deus habita, para Ele não é completamente puro, mas Ele continua: mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus habita com esses. Meu irmão, se você na tua madrugada chora com teu joelho no chão, com teu coração rasgado e quebrantado na presença do Senhor, Deus não vai na casa do rei, mas Deus vai na tua casa. Se você quebranta, humilha o seu coração na presença do Senhor, se você se derrama perante Ele, se você confessa os teus pecados, se você se humilha na presença dEle, diz que Ele está ali para limpar, para restaurar o seu coração. Não tenha dúvida disso. Queridos, Deus teve compaixão de uma prostituta. Quem era Raabe? Raabe era uma mulher da vida, prostituta, que morava em cima de uma muralha, muralha de Jericó. E Deus teve misericórdia de Raabe, tirou Raabe
do fundo do poço da prostituição e colocou ela na genealogia de Jesus, deu para ela um marido, casamento e descendência. Quem era Manassés? Manassés era o rei que mais reinou em Jerusalém, mais tempo, e foi o pior rei de Israel, pior do que ele não teve rei pior do que Manassés em Israel. Ele era tão ruim, que ele propagava tudo aquilo que ele fazia de mal, incentivava, e ele mesmo, diz a palavra, ofereceu como sacrifício o seu próprio filho, matou, queimou o seu filho em sacrifício, pegou seu filho vivo, e colocou ele sobre a brasa de fogo, para ser oferecido aos deuses. E diz o texto, depois que Manassés é preso, e ele se arrepende no seu cárcere, longe da sua casa, o texto diz, e Deus se tornou favorável a Manassés, porque ele se quebrantou e se humilhou na presença do Senhor. Se Deus perdoou Manassés, Deus perdoa você também. Você peca muito menos que Manassés, eu acredito. Deus teve compaixão de um homem como Manassés, tornou-lhe a sua terra e a sua herança. O texto que nós estamos lendo, diz o versículo 13, ele muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Essa expressão de que ele muda de ideia, ou como diz alguns textos, que Deus se arrepende do mal que havia pronunciado, não traduz de maneira exata o que de fato está acontecendo. Porque se nós falarmos que Deus se arrepende, dizemos que Deus ele não sabe o que aconteceria no futuro, então ele poderia cometer erro. Só que Deus é onisciente, ele não erra jamais. O que o texto está tentando dizer para a gente é que Deus muda a sua ação em relação a um pecador quando este pecador muda a sua vida. Deus tinha dito para aquele povo, se prepara, porque vai vir uma praga, vai vir seca e vai ter fome. O que ele está dizendo é o seguinte, se vocês se arrependerem, eu deixo de fazer isso. Existe uma história que ilustra bem essa situação, que é a história de Jonas, o profeta Jonas. Ele foi chamado por Deus para pregar contra Nínive. Ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele pega um barco e vai para Tarsis. Só que no meio do trajeto tem aquela grande tempestade, jogam Jonas fora do barco, ele é engolido por o peixe deixa ele aonde? Nas praias de Nínive. E Deus fala, Jonas, vá a Nínive, prega a ela a seguinte mensagem, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ponto. O que acontece? O povo se arrepende. E o que Deus faz? Deus desiste de castigar. O que eu quero dizer com isso, queridos? Se Deus ele está intencionando lhe disciplinar por alguma razão, o seu arrependimento pode essa noite impedir que para você chegue a disciplina do Senhor. Pode ser que Deus essa noite não decida mais fazer aquilo que ele tinha decidido fazer contra a sua vida. E eu queria concluir colocando duas ideias importantes. Primeiro, compaixão é uma escolha de Deus. Deus não tem a obrigação de usar de compaixão por ninguém. Jeremias capítulo 15, versículo 6 diz: você me rejeitou, diz o Senhor, você voltou para trás, por isso levantei a mão contra você e a destruirei, cansei de ter compaixão. Deus não é obrigado a sempre ver você pecando e não fazer nada. Chega uma hora que ele pode dizer, cansei. Eu não sei quando isso pode acontecer, pode ser que aconteça essa noite. Romanos capítulo 9, versículo 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É Deus quem escolhe ter ou não compaixão de nós. E segundo, queridos, nós não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus misericordioso.
O texto está dizendo isso. O texto está dizendo, queridos, que o Deus é um Deus compassivo. Ele usa 3 expressões: Ele é bondoso, Ele é compassivo e é grande em misericórdia. É esse Jesus que deu a vida por nós, esse Senhor, esse Deus ao qual nós estamos nos remetendo e dizendo: convertam-se ao Senhor, abandonem os seus pecados, deixem de cometer as suas iniquidades, abandonem essas coisas erradas, porque Deus, Ele é compassivo. Não acredite que você tentar tapear, enganar a Deus com uma vida aqui dentro da igreja e outra fora da igreja, que Deus vai aceitar isso tranquilamente. Deus não aceitou esse tipo de comportamento do povo de Israel, a quem Joel falava. Deus também de nós não aceitará tal comportamento. Um dos primeiros mandamentos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus é misericordioso. Meu irmão, se você tem pecado contra o Senhor, se a sua vida é uma vida de voltar-se contra Deus, de dar as costas para Ele e continuar pecando, o convite do Senhor é: arrependa-se, converta-se, volte-se para Ele, porque Ele é tardio em irar-se, é compassivo, bondoso e misericordioso. Faça isso, abandona, deixe o pecado, esqueça o pecado, volte-se contra a sua iniquidade e diga: Deus, eu preciso de ajuda para abandonar essas coisas ruins que eu tenho feito. Não é fácil. Tem coisas que viciam, tem coisas que escravizam, seja sexo, seja celular, seja comida, seja, enfim, qualquer coisa vicia, mal acostuma, e a gente às vezes tem muita dificuldade de abandonar. E nós precisamos: Senhor, me ajuda, porque eu sou escravo e eu preciso abandonar isso. Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me, ao meu coração me socorre. Busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira ao teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos.